Deixa eu primeiro agradecer a colaboração de todos os nossos companheiros que falaram, agradecer mais uma vez a Gleisi, a postura que o PT tem tido no Congresso Nacional, na sociedade de uma maneira geral, com grande responsabilidade para pensar os destinos do país. Para todos nós vamos concorrer para que essa crise seja a mais breve possível, né? Para que ela imponha o menor sofrimento possível, para que poupe o maior número de vidas possível. Mas o Estado brasileiro, ele pode, cada um dos integrantes do Estado brasileiro torce para o melhor, mas o Estado brasileiro é obrigado a se preparar para todos os cenários que deveriam estar sendo desenhados por um comitê de crise que ainda sequer foi instalado no Brasil. Nós já estamos há algumas semanas numa crise, numa pandemia. A OMS já declarou a pandemia há muitos dias e o governo brasileiro ainda não instalou sequer um comitê de crise, uma sala de situação, com especialistas de várias áreas, traçando os cenários possíveis, para que as medidas não sejam tomadas de afogadilho, para que a gente tenha algum tempo de reflexão sobre medidas mais drásticas a tomar, a depender do desdobramento dos eventos. Então, o governo brasileiro não está aparelhado hoje. O que foi citado aqui, o que o ministro da Saúde fala, o que o presidente da Anvisa fala, o que o ministro da Economia fala, essas coisas são contraditórias entre si. Isso só acontece porque o país está sem comando. O país está sem centralidade e, por isso, cada um sai falando o que pensa sobre o assunto. Isso não é a maneira correta de enfrentar uma situação emergencial como a que nós estamos vivendo. Então, o ministro da Economia sai com a ideia de que os jovens podem circular normalmente e voltar para casa à noite, amparar os idosos, como se eles não fossem agentes transmissores do coronavírus. Então, é uma impropriedade, é uma falta de senso de responsabilidade, de reconhecimento de que o nosso conhecimento é limitado e, por isso, nós temos que interagir para justamente buscar na ciência o amparo das nossas manifestações, a responsabilidade com o juízo que cada autoridade faz, seja o presidente da República, seja o ministro, seja o agente de saúde. Cada enunciado tem que ser muito bem pensado, porque você vai estar orientando equivocadamente as pessoas, se você não tiver protocolos que devem ser respeitados por todos os brasileiros, a começar pelas autoridades. E nem isso está sendo cuidado. Então, é muito lastimável um governo tão atabalhoado como o nosso, numa situação tão delicada. Então, de novo, a torcida de cada brasileiro é para que isso passe o quanto antes, porque isso, se não passar, vai impor muito sofrimento, sobretudo a quem mais precisa da ação estatal. E ninguém pode contar com esse cenário. Mas o Estado tem que se preparar para todos os cenários, né? Com tranquilidade, sem alarmismo, mas eu estou acompanhando o que as autoridades da Europa, sobretudo, e também da Ásia, como elas estão se comportando diante da crise. E não há paralelo em relação ao comportamento irresponsável do governo brasileiro. Você não encontra isso na Alemanha, você não encontra na França, você não encontra na Indonésia, você não encontra na China, na Coreia. Então, os países, são mais de 100 países afetados e nenhum agindo de maneira tão irresponsável quanto as autoridades brasileiras. Então, esse é o ponto número 1. Exigir do governo seriedade. Seriedade. Isso aqui é um governo de um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, com 210 milhões de habitantes. Então, o mínimo que se exige é seriedade, é compromisso das autoridades brasileiras. Então, já perdemos algumas semanas preciosas, porque cada dia é importante, mas nós temos que exigir o mínimo de compromisso de quem está à frente do país. Segunda coisa é pensar os cenários mais delicados, mais severos, pensando, como alguém disse aqui, um pouco fora da casinha,
porque nós temos regras hoje que podem impedir o Brasil de enfrentar essa crise da maneira mais adequada. Gleisi citou algumas, Arthur, Barbosa citou outras, Nelson Barbosa, o próprio Guilherme. Parte do mundo hoje está trabalhando com taxas de juros negativas já, porque não se sabe o alcance da crise financeira que a pandemia pode acarretar. Nós podemos ter que começar a trabalhar com cenários em que a gente pense não mais em termos de déficit primário, mas de déficit nominal. E a economia, com pagamento de juros, pode ter que alavancar um tipo de despesa que não está hoje contemplada no orçamento. Que tipo de despesa? O SUS, por exemplo. O SUS não pode ficar, nesse momento, contingenciando recursos. Nós não podemos medir esforços, que eu espero que sejam temporários, para enfrentar um problema que pode acarretar a morte de milhares de brasileiros, de dezenas de milhares de brasileiros. Há projeções aterrorizantes. Nós não podemos estar na iminência de um problema dessa gravidade, imaginando que a economia de R$1, R$2 na saúde possa comprometer a sanidade financeira do país. Ou seja, se a gente não tiver mecanismo de enfrentar essa crise no curto prazo, pensando formas adequadas de enfrentar, você vai cortar agora a verba da pesquisa? Nós temos centros de excelência no Brasil. Nós temos Fiocruz, nós temos Instituto Butantan, nós temos gente que tem parcerias internacionais. Tem que ser feito um esforço internacional para encontrar o mais rapidamente possível uma vacina ou a cura. Agora, isso vai exigir prevenção, isso vai exigir uma série de providências no campo da atenção básica que precisam ser tomadas já. Nós já cometemos, o governo já cometeu erros, e alguns nós impedimos que cometesse. Primeiro erro que o governo cometeu, desmontou um dos programas mais exitosos de saúde pública desde a emergência do SUS. Eu diria que há, na saúde pública, 3 marcos importantes: a criação do próprio SUS pela Constituição de 88, a Estratégia de Saúde da Família, que é a obra de vários governos, e o Mais Médicos. Nós fomos desmontando isso ao longo dos últimos 3 anos. São 3 conquistas no campo da saúde. Isso está sendo desmontado pelo governo Bolsonaro, que chegou à situação humilhante de ter que reconhecer o erro e recontratar médicos dispensados outro dia, num país que precisa mais médicos. Nós criamos vários cursos de medicina no país todo, levamos universidades federais para o interior do país para não deixar faltar médico. A primeira providência do governo do Bolsonaro foi demitir médico. Pouca gente diz, mas por dentro da reforma previdenciária, o governo ia fazer um desmonte do que a gente chama de SUAS, Sistema Único de Assistência Social. O governo Bolsonaro mandou para o Congresso Nacional o desmonte do SUAS, aposentadoria rural, BPC, fora o projeto de capitalização. Se isso tivesse sido aprovado, e teria sido aprovado sem o esforço da oposição, nós estaríamos numa situação ainda mais dramática. Então, nós estamos falando de uma situação em que o governo já errou muito e já foi impedido de errar mais. Em apenas 15 meses, nós estamos falando de 15 meses de governo. Então, nós não podemos conviver mais com tanta incompetência. É muita bateção de cabeça dentro do governo, entre os poderes, pela inépcia de quem ocupa a presidência da República. Então, a pressão é legítima no sentido de que haja comando de ação. Isso vai exigir medidas na área sanitária, isso vai exigir medidas na área econômica. Nós temos total condição de enfrentar a crise. Nós temos aí quase 400 bilhões, ainda temos, de reservas cambiais, que foram duramente conquistadas ao longo dos nossos governos. Ou seja, nós temos blindagem na nossa economia,
né? Tanto quanto foi possível acumular reservas em moeda forte para não sofrer ataques especulativos. Onde é que estaria a nossa economia se não fosse o colchão que os presidentes Lula e Dilma criaram para essas situações? Onde é que estaria, qual seria a nossa situação se nós não tivéssemos, ao longo dos últimos 30 anos, estruturado o Sistema Único de Saúde, apesar das medidas equivocadas tomadas pelo governo atual? Então, nós temos condição de enfrentar a crise. O que nós precisamos é comando, a sociedade precisa exigir medidas, exigir seriedade, exigir compromisso. Eu acho que estão todos fora do governo dando demonstrações de boa vontade, de compromisso com a superação dessa crise. Cada cidadão, a gente nota a preocupação. Agora, o exemplo que vem de cima é o pior, por incrível que pareça. É o cidadão comum que precisa educar o nosso governo sobre como se comportar diante da situação. Não é fazendo pouco caso da situação que nós vamos superar. Oxalá que essa crise possa ser vencida em poucas semanas. Mas pense comigo, se as famílias adiarem por apenas um mês a sua decisão de compra, por um mês apenas, a pessoa que quer comprar um carro hoje vai deixar para o mês que vem, quer comprar um móvel hoje vai deixar para o mês que vem, quer comprar uma camisa hoje vai deixar para o mês que vem. Se adiar por um mês apenas as decisões de compra, qual é o impacto disso na economia? Se não tiver um governo comprometido com um cenário que é leve, que é o que eu estou descrevendo, quer dizer, o sofrimento vai ser muito maior do que pode ser, se a gente tiver coordenação das nossas ações, determinação no enfrentamento da crise, como nós vivemos em 2008. 2008, se vocês recuperarem, está na internet os pronunciamentos do Lula, no final de 2008 e no final do ano seguinte, em que se celebrava a superação da crise de 2009, com praticamente sem perda de emprego. Nós geramos emprego no auge da maior crise econômica. Nós geramos emprego, nós geramos soluções. Nós produzimos 3 milhões de casas pelo Minha Casa Minha Vida. Ou seja, um governo, quando tem credibilidade e capacidade de coordenação das ações, o Brasil tem condições de enfrentar. Eu acho que o que está faltando é o governo cair a ficha, é o ministro da Economia apresentar soluções para a economia e deixar o ministro da Saúde sendo autoridade sobre como as pessoas têm que se comportar. Não pode o ministro da Economia sair falando como é que os jovens e idosos se comportam diante da pandemia e o ministro da Saúde ficar falando como ele tem que agir em relação à crise econômica. Está faltando coordenação, está faltando comando, está faltando alguém com capacidade de liderar o processo. Isso todos os jornais já estão percebendo, os editoriais todos vão nessa mesma linha. Agora, nós não podemos esperar o Bolsonaro ter juízo. Então, nós, enquanto sociedade, enquanto oposição, enquanto instituições, nós temos que nos coordenar e exigir providências concretas. A Gleisi fez aqui um arrazoado sobre várias medidas que podem ser tomadas imediatamente e que não vão colocar nada em risco. Muito pelo contrário, vão nos tirar do risco que nós estamos. Mas o governo precisa levar a sério. O Congresso precisa levar a sério. E eu só queria terminar dizendo o seguinte: vai sair um mundo diferente dessa situação. Nós não vamos conseguir resolver a crise de 2020 da maneira como o mundo, entre aspas, resolveu a de 2008. A crise de 2008 não foi resolvida propriamente. Ela foi adiada. Nós compramos tempo inundando o mundo, os mercados, com títulos da dívida pública praticamente todos os países. Nós aumentamos a liquidez do sistema de maneira absurda, colocando todo o ônus em cima do Estado, que se endividou mais do que nunca. Nunca nós tivemos tanta dívida pública na história do capitalismo. O que os muito ricos fazem? Cobram a conta dos mais pobres, como disse o Guilherme.
Ah, essa dívida é impagável. Quem vai pagar? O pobre. Corta serviço público, corta salário. Essa tem sido a solução no mundo inteiro. Eles querem cortar salário e cortar serviços públicos, que é uma espécie de salário indireto, que o trabalhador recebe na forma de educação pública, na forma de saúde pública, na forma de segurança pública. Essa, entre aspas, solução não está dada mais. Ou nós fazemos um ajuste de contas, diminuindo a desigualdade, tributando os muito ricos, fazendo eles entrarem com parte, contribuindo com a superação da crise, amparando quem mais precisa, criando um colchão de proteção aos vulneráveis, seja os desempregados, seja os precarizados, ou nós não vamos sair dessa de maneira organizada. Chegou uma conta, a conta é alta, mas é a oportunidade de fazer o acerto dessas contas que não foi feito em 2008. Nós adiamos o problema e agora, como disse o Aloysio, esse problema veio acrescido de uma pandemia. É como se 1918 e 1929 tivessem acontecendo no mesmo ano. A gripe espanhola com o crash da Bolsa. É muita coisa. Isso pode ter um efeito devastador, precisa ser considerado. Esperamos que não, repito. Tá? Mas não é de torcida que o Estado vive. O Estado vive de ação, de planejamento, de coordenação. Isso é para isso que serve o Estado. O capitalismo gera crises que ele próprio não é capaz de resolver sem muito sofrimento. Quem mitiga o sofrimento dessa ordem é a ação coordenada da comunidade organizada na forma de Estado. É assim que nós aprendemos a lidar com as crises que o capitalismo gera. Nós temos que sair diferente dessa crise, nós temos que sair melhor dessa crise, apesar da dor que ela vai causar, porque não houve previdência, não houve antecipação de dificuldades, não houve, da parte das lideranças mundiais, conforme o Aloysio bem salientou, os próprios organismos multilaterais foram debilitados, começando pelo Trump, que debilitou as formas de coordenação interestatal, porque é a America First, só que a humanidade fica em segundo lugar. Esse é o problema do Trump. Ele pensa os Estados Unidos, para... A questão mais paradoxal é que também o nosso presidente só pensa nos Estados Unidos, e toda essa coordenação que pensa esse mundo interdependente, isso sumiu do horizonte. Você não tem mais G20, você não tem mais BRICS, você não tem o Unasul, você não tem mais, porque os governantes debilitaram os mecanismos de coordenação internacional. Está faltando líder no mundo, está faltando líder que pense grande, que pense as relações de interdependência que hoje são inevitáveis. O Aloysio dizia, você parou de produzir componente na China, você afeta a indústria no Brasil. Então acabou esse mundo isolado, não tem mais, não existe mais essa perspectiva de você pensar dentro de um espaço delimitado. Então, é isso que nós temos que superar institucionalmente e de maneira organizada. Da maneira que está, não está bem. Eu acho que a gente tem que pressionar para que a sociedade obtenha as respostas e a coordenação das ações necessárias para superar a crise, mas nós temos que pensar que nós temos que produzir um mundo, né, que esteja mais imune aos problemas econômicos, aos problemas sociais que a atual ordem econômica gera para todos nós. Eu agradeço mais uma vez, Aloysio, essa etapa da fundação de abertura do debate para a sociedade. Espero que esse tipo de debate aconteça cada vez mais e que a gente possa contribuir com propostas para um Brasil melhor.